Zé Paulo, você é funcionário da prefeitura, concursado? Eu entrei em 1985. Ixi. O que concurso que é? Operador de máquinas. Operador de máquinas. Em julho a dezembro de 2012, você exercia... Eu tinha cargo de chefe de seção da varrição. Chefe, seção, varrição? Isso. No atual governo? Depois, em janeiro de 2013, eu estava de férias, retornei em fevereiro. Foi onde que me nomearam de novo. Mesma função? Mesma função. Até fim de junho. O Lilian já foi começando. 2013. Eu fiquei 4 meses depois só. Até de fevereiro de 2013? De fevereiro de 2013 até fim de junho. Acho que dia 5 de julho, na verdade. Junho? Acho que julho. Hoje o senhor não tem cargo nenhum? Não, hoje não. Nem nesse período de julho até de fevereiro de 2013. A junho até de 2013. Julho eu estava na função. Não teve mais nada. Aí eu fui exonerado em julho. Aí não assumiu mais nenhuma função nesse período? Não. Tá. Nesse período de julho a dezembro, qual era a relação que o senhor mantinha com a Revita? Com a Revita, é assim, ó. Eu tinha 30 mulheres que trabalhavam na varreção, funcionário da Revita. E eu que tomava conta. Só as 30 mulheres? Só as 30 mulheres. E eu que coordenava o serviço. E coordenava e quem que fiscalizava? O serviço? O serviço e a assiduidade? Não, o serviço e a assiduidade. Nós tínhamos uma planilha que a gente fazia, nossa, gerada aqui na prefeitura. E eu apontava o dia. O dia a dia era eu que tomava conta dessas 30 mulheres. Nesse período, elas faziam o trabalho aonde? Na cidade? No centro. Nós tínhamos vários lugares. No centro, na Rua Larga, eu tinha... Vários locais? Vários locais. Na Saluno, no shopping. Vias públicas, tudo vias públicas. Praças também, né? Não, praça não. Não, só em vias públicas? Só vias públicas. Só varreção nas vias públicas. E nesse período, quem que era... O seu... Você se reportava a quem? O João Carlos, chefe de divisão. Ele era acima de mim. Esses relatórios, essas planilhas, o senhor entregava para quem? Eu entregava para o Marcos, para o Marquinho, ou para o João. Mas a maioria das vezes era para o Marquinho direto que a gente tinha mais acesso, ficava mais próximo ali, né? Na secretaria, então era mais para ele, todo fim de mês. Além das mulheres, tinha alguma outra coisa que a Revita fornecia, né? Que era sua responsabilidade? Era assim, ó, a varredeira mecânica, ela trabalhava na parte da manhã, das 6 da manhã até umas 7h30 na área central comigo aqui, tá? Depois ela se deslocava para as marginais, canteiros centrais, aí ficava mais incumbido o João de estar passando nos locais que ela estava, que eu já, de vez em quando eu também acompanhava, ele pedia, dá uma passada, ver se está trabalhando lá, então eu ajudava ele. Certo. Assim que ela se deslocava do centro para as marginais, as áreas centrais, aí era mais o João mesmo que ele acompanhava, ele tinha Kombi, então ele acompanhava. Além da varredeira mecânica, dessas senhoras não tinha mais nada não, o meu era só isso aí. Só isso daqui. Só. E esse, por exemplo, as vassouras, os próprios lixos, os carrinhos, tudo da Revita? Tudo da Revita. Isso, julho, nós estamos falando de julho a dezembro de 2012. Certo. Nesse período, essa varredeira, ela trabalhou o período todo, de julho a... Sim, comigo foi mês de julho,
mês de agosto, mês de setembro. Outubro, novembro, dezembro, você não então, sabe? Aí eu não vi mais ela, não sei o que aconteceu, se teve algum acidente, quebrou, aí eu não tive mais contato com ela. E essas senhoras, elas recebiam por hora trabalhada ou dia? Por hora, né? E quando faltava, ou saía mais cedo, Assim, tinha um quase banco de horas? no começo quase não tinha falta, porque era começo de contrato, então, entendeu? Quase não tinha. A gente tinha um esquema assim, ó, de domingo, eu pegava 4 delas para mim fazer uma limpeza aqui no Mercadão, aqui na área central de domingo, então aí a gente trocava o dia, entendeu? Eu fazia uma planilhinha, os nomes das 4. Por conta da feira lá, vocês acabavam usando. Isso, aí eu usava de domingo 4 mulheres, e aí no meio da semana eu dava uma folga, entendeu? Agora no período de fevereiro de 2013 até junho de 2013, qual era a sua ligação com a Revita? Não, minha ligação, eu não tinha ligação com ela. Eu ficava aqui embaixo na minha mas secretaria. nesse período de fevereiro a junho, as mesmas funções? As mesmas funções, chefe de seção, da varrição. Não, mas em relação ao contrato com a Revita. Como assim? Não entendi. É o mesmo serviço que vocês jogaram? Varrição, com as 30 mulheres. E continuava com as 30 nesse governo? Ficou com as 30. Até quando eu saí tinha 30. Não, e nem diminuiu. Manteve no período que você esteve lá? É o período que eu estava lá. E praticamente o mesmo serviço? Os mesmos locais, a mesma metodologia? Não mudou nada. Aí eu já não vi mais ela. Né? Nesse período de 2013, de fevereiro de 2013 até julho, eu não vi mais a varrição mecânica. Você não estava sobre a sua responsabilidade a varrição mecânica? Na verdade, não. Não estava. Só assim, de manhã, eu descia de manhã. Agora no período do Paulo Otomani, não? Não. E não explicaram o porquê também? Não, também não. E você não questionou ninguém para saber? Não, também. Durante o governo do Paulo Otomani, você mantinha esses relatórios também? Eu entregava para o seu Valmir, que é a planilha das mulheres. No final de mês eu entregava para o seu Valmir. Algumas vezes eu entreguei para o Caputino, mas a maioria das vezes era o seu Valmir. Esse seu Valmir, ele é chefe de divisão. Desse governo? Desse governo. E ele é funcionário de carreira, não? Não. E ele não veio aqui ainda? Você já sabe o nome e tudo? Você sabe o sobrenome dele, não? Não sei. Não. E você não sabe o que eles faziam com essas planilhas, o Caputino? Eu entregava para eles, aí então já não... Em nenhum momento, tanto no governo anterior como nesse, você foi pressionado a agilizar a planilha, a manter alguém que não estava trabalhando adequadamente, tirar alguém, substituir? Não houve nenhum tipo de pressão? Não. Eu vou relatar. Aí se tiver alguma coisa que você queira corrigir, você pode ficar à vontade. Perguntado pelo relator, o depoente informou que é concursado como operador de máquinas e trabalha na prefeitura desde 1985.
que no período de julho a dezembro de 2012 era responsável pela chefia de seção e varrição da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Que no citado período era coordenador de uma equipe formada por 30 mulheres que faziam varrição em vias públicas. Era o responsável pela fiscalização dos serviços e controle da assiduidade das mesmas. Que realizava o controle através de planilhas que eram entregues mensalmente aos seus superiores, senhor João, chefe de divisão, João Carlos, chefe de divisão, ou Marcos Petrolongo, Marco Petrolongo, diretor de departamento. Afirmou que, além das senhoras, ele era responsável em fiscalizar o trabalho da varredeira mecânica, que operava das 6 horas até as 7h30 na área central, sendo que após esse horário era deslocada para outras localidades da cidade. Que todos os materiais utilizados na realização dos serviços eram pagos pela empresa Revita. Afirmou que a varredeira mecânica ficou sob sua responsabilidade nos meses de julho, agosto e setembro de 2012. Não sabendo precisar o que foi feito da mesma nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. Uma vez que não teve mais contato com a mesma. Que, caso houvesse alguma falta de alguma funcionária, existia desconto no final do mês.
e que quando utilizava mão de obra aos domingos, as pessoas que trabalhavam folgavam em outra oportunidade. Afirmou que de fevereiro de 2013 a junho do mesmo ano, exerceu as mesmas atribuições e funções do período relatado de 2012. Que no período de 2013 permaneceu com o mesmo número de senhoras. E a metodologia de trabalho era a mesma do governo anterior. Que no período de fevereiro a junho de 2013, não era o responsável pela operação, fiscalização e trabalho da máquina da varrição mecânica. Tira a máquina, da varrição mecânica. Em nenhum momento ele questionou ou foi comunicado do motivo de não mais fiscalizar o trabalho da citada máquina, vírgula, sendo que nunca mais a viu em operação. Que todas as planilhas por ele elaboradas eram entregues ao chefe Valmir e algumas vezes diretamente ao subintendente Valmir e algumas vezes ao superintendente Marcelo Caputino. Que em momento algum recebeu qualquer tipo de pressão no exercício de suas atividades na prefeitura. Paulo, você quando fazia essas planilhas, preenchia-as e mandava para o Marquinho, né, lá atrás, e depois no primeiro semestre que você teve ainda à frente, 2013, da função de coordenar a questão da varrição, né, particularmente manual das pessoas, você tinha algum rascunho, fazia anotação em algum lugar? Você tem isso com você, documentos da época que mostram esse quadro que você elaborava? Não, eu não tenho, isso aí eu não tenho. Eu entregava para ele. Você fala nessa administração agora ou na anterior? Na administração anterior. Algum caderno, alguma anotação que você tinha? Não, eu entregava fim de mês tudo para ele. E você não guardava nada com você, como rascunho? Não. Eu entregava ou para o João Carlos. A maioria das vezes era para o Marquinho, que a gente ficava mais próximo ali, então entregava para ele, né? Mais para o Marquinho. Mais para o Marquinho. Algumas coisas assim, bem raras. Para o João Carlos, que ele vinha na minha sala, que era fim de mês,
Então, ó, João, tá aqui e tal. Mas a maioria das vezes, essa planilha era para o Marquinhos. E a anotação própria sua em relação aos serviços prestados pelas varredeiras, você tem alguma coisa, alguma anotação que você guardou para você? Não, eu tenho uma anotação de lixeira. A lixeira, você... Lixeira. A Lixeira parte também, da lixeira do contrato lixeira também era tá- responsabilidade sua. Lixeira também era responsável minha. Desde o começo de julho até Desde o começo de julho, de julho a dezembro de 2012, você era responsável pelas lixeiras. das lixeiras. Que foi E depois, no colocada. outro período que você teve como chefe, que é fevereiro a junho de 2013, aí você aí também continuava responsável pelas Não, mas lixeiras, aí- não? Sim, mas não teve, eu não tenho nada, não colocou nada. Você Não colocaram eu lembra, nada. Você lembra de nada? Não, assim, quando assinou o contrato, eu tenho algumas coisas marcadas, um rascunho que eu fiz de endereço e data, mês tal, que nem julho de 2012, agosto, setembro e outubro. Você tem isso com você? Tem. Você pode deixar a cópia para a gente aqui? Posso? Da lixeiras. Que ele era o responsável também, né? Essa parte do contrato. Eu também não lembrava disso. Lá atrás, um outro depoimento, não sei, acho que foi do João Carlos. O João Carlos ou o Marquinhos, eles falaram disso, que ele era o responsável da lixeira. Aqui, hoje cedo. Hoje cedo, o Marcos Petrolongo falou que ele era o responsável. Falou que na coleta de entulho era o Lúcio, na capina manual mecanizada era o próprio João, na varrição manual mecanizada era o Paulo, nas lixeiras também era o Paulo. Foi o João Carlos que falou isso. Foi o João Carlos que falou outro dia. Eu vou pedir, a gente pode xerocar esse aqui? Tem as anotações até 31 de outubro, das lixeiras dos locais que foram colocadas. E aí no período no ano de 2013 não foi colocada nem mais uma lixeira. Não. Você quer relatar, Marquinhos? E fala que nós solicitamos, ele cedeu a anotações dele da época. Perguntado pelo presidente vereador Lineu se o depoente possui cópias das planilhas que eram entregues aos seus superiores. Se quiser acrescentar ou mudar alguma coisa. O depoente afirmou não possuir nem do mandato anterior e nem do atual. Indagado se era o responsável pela fiscalização da colocação de lixeiras na cidade, afirmou que era de sua responsabilidade a fiscalização da execução desse serviço. Afirmou que possui em seu poder anotações de junho a setembro de 2012, a outubro de junho a outubro de 2012, que comprovam os locais de instalação das citadas lixeiras. Questionado pelo vereador Lineu se poderia disponibilizar cópias destas anotações, imediatamente as colocou à disposição da CPI. Afirmou que durante o período que esteve à frente
da chefia em 2013, não foram colocadas nenhuma lixeira nas ruas da cidade pela empresa Revita. É isso? Só uma questão, Paulo. Você tinha contato ou relação com chefes da Revita? Não. 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 Era sempre aqui na secretaria com os Sempre chefes. com o aqui. Marcos, com o João. Tá, você, inclusive, saía para cumprir o seu serviço de controle das varrições a partir daqui da secretaria? Da secretaria. E as senhoras também saíram da secretaria? Da secretaria. Indagado, se mantinha algum contato direto com os dirigentes da Revita, informou que não, que sua relação era somente com os seus superiores já citados na prefeitura. Informou que todas as manhãs, tanto ele como as 30 senhoras saíam do prédio da Secretaria de Serviços Públicos para os locais de trabalho, vírgula, nunca se reuniram na sede da empresa. É isso? Laíde, tem uma questão? Depois de junho de 2013, aonde que Isso. você está prestando serviço dentro da prefeitura? Hoje eu estou no Horto Municipal. Eu creio que o nome dele acho que é Augusto. Augusto. Esse servidor de nome Augusto é que coordena hoje o serviço de varrição das mulheres, das senhoras. Isso. É? Isso. Isso. Perguntado pela vereadora Laíde, qual o seu atual local de trabalho após ter deixado a chefia, o depoente informou que presta serviços na sede do Horto Municipal. Afirmou que quem assumiu o seu local, assumiu a sua função, foi o funcionário Augusto Formenton, que é concursado na prefeitura. Você quer acrescentar mais alguma questão ao seu depoimento? Paulo, você acha que é relevante? Não, acho que não. Acho que, para mim, acho que está bom. É isso. Bom, não tendo mais nada... Quer questionar alguma coisa, Marquinho? Laíde, não tendo mais nada a ser questionado, eu pediria para você, antes agradecê-lo mais uma vez por ter comparecido a essa CPI. Eu acho que você ajudou bastante a elucidar algumas questões, particularmente referente aos períodos que você esteve à frente dos cargos de chefia, coordenando o serviço de varrição manual, mecânica, quando ocorreu, e da questão das lixeiras.
Pedir para você que você aguardar mais uns 2 minutinhos. Eles estão acabando de digitar lá para você poder ler. Se você quiser fazer alguma retificação, você faça. Para poder assinar, está dispensado. Tá? Muito obrigado. Agradeço.